Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Olá pessoal, vamos aprender hoje sobre textos. Nós temos dois tipos de textos. Nós temos aqui multiline e single line. Você pode ativar o texto aqui, já que é um comando de anotação, ele vai estar nesse menu anotação, mas também aqui, ó, Annotate, da mesma forma, só que aqui você tem mais possibilidades, né, mais comandos do que no menu inicial. Nesse menu inicial nós temos aqui textos, cotas, né, e algumas possibilidades de cotas, especificações e tabelas. Quando você vem aqui em Annotate, você tem as especificações só de texto, separados das cotas, separadas de tabelas, que está aqui, ó, contraído, ok? De especificações, que nós temos aqui também. Mas vamos ver hoje sobre textos. Existem duas formas de textos no AutoCAD. Nós temos single text e multiline text. A diferença principal entre elas é que um single line é uma linha simples de texto e o multiline é um parágrafo. Vou começar com vocês com a forma mais simples, single line text. Quando você entra neste comando, você pode entrar tanto aqui, vou dar um ESC, como pode entrar com as letras DT. Quando você entra neste comando, ele me pergunta um primeiro ponto para o texto, onde você quer escrever. Digamos que eu queira aqui. Depois ele me pergunta qual a altura do texto que você quer. Tá padrão como 2,5. Lembre-se que aqui a unidade está em metros, então 2,5 são 2,5 metros. É um texto muito grande. Eu sempre me baseio no tamanho dos textos pelo tamanho das paredes, né? Como aqui nós temos uma parede com 15 centímetros, eu vou colocar a altura aqui 0,15. Depois a gente vê melhor como adaptar isso na hora de imprimir, tá? Depois ele pergunta qual a rotação do ângulo do texto. Ou seja, o ângulo pode ser escrito aqui na horizontal, como pode ser escrito aqui na vertical ou em um ângulo qualquer. Vou colocar aqui 0. Enter. Na horizontal. E aí eu já posso escrever meu texto. Sala 02. Enter. Olha, foi para a próxima linha. E aí você pode dizer, professora, você não falou que era uma linha simples? Se eu escrever um outro texto aqui, ó, área igual a 7,5 metros, aqui tem que ser com M minúsculo, né? Metros quadrados. Enter. Ó, foi para a próxima linha. Vou dar um enter novamente. Ele continua desenhando linhas de textos até você dar o último enter e encerrar o comando. Veja que aqui a gente acabou escrevendo numa cor diferente. Vamos ver em que layer está esse aqui, ó. Layer cota. O layer que eu tinha ativo era cota. Eu deveria ter inicialmente modificado meu layer para textos. Ok? Vou dar um ESC aqui. O layer corrente está cota, vou deixar o layer corrente texto, já que a gente está trabalhando com isso, ok? Vou me aproximar para vocês entenderem. Quando eu aproximo de uma linha, ó, pode ver que são objetos separados. Eu tenho aqui sala 2, vou dar um ESC, e tenho aqui, ó, área 7,5 metros quadrados. Essas linhas não formam um parágrafo único, não é um objeto único. Vou fazer o mesmo texto com o comando multiline text para vocês verem a diferença. O comando multiline text pode ser ativado aqui ou lá no Annotate, ou ele pode ser ativado também com a letra T. Dessa vez ele não me pede a altura do texto, ele me pede aqui, ó, primeiro canto. Vou fazer aqui fora para não ficar apertado. Depois ele me pede o segundo canto, como se fosse uma janela, tá? Agora eu posso escrever aqui o meu texto, sala 02. Enter, área igual a 7,5 metros quadrados. Ó, vou continuar dando enter, 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 ele não vai encerrar o comando. Ele continua ali dentro daquele parágrafo. Para eu encerrar, eu tenho que clicar aqui em fechar a edição de texto, ok? Vou me aproximar aqui para vocês verem. Ó, quando eu clico nesse objeto, ele é um objeto único. Não são linhas separadas como essas aqui. Qual a vantagem ou desvantagem de um ou de outro? Bom, primeiro que o single line text é um texto mais simples que o multiline, então ele pesa menos no computador. Mas em desvantagem, o multiline text tem mais possibilidades de alteração, de modificação, dá mais opções.
Na hora de criar um texto como esse, você já percebe, porque quando a gente utilizou o single line, ele deu apenas a opção pra gente da altura, né, que a gente usou 0,15, e do ângulo, que eu poderia, por exemplo, fazer de baixo para cima, né, a um ângulo de 90 graus. Então eu coloco lá, teste. Pronto, tem essa possibilidade. Mas esse daqui, quando a gente usou o multiline text, ele pode ser acionado tanto pela letra T como pela letra MT também, tá? Que é multiline text. Quando eu faço um parágrafo, ele já abre aqui para mim diversas possibilidades. Ele já abre aqui o tipo de fonte que eu posso usar. Ó, aqui temos Arial, eu podia usar outra, como por exemplo Times New Roman. Ou outro tipo de letra. Aqui eu posso escolher se eu quero by layer ou se eu quero de uma cor diferente, mas eu recomendo sempre deixar by layer, né? Aqui eu posso colocar negrito, itálico. O padrão do parágrafo pode ser alinhado à esquerda, pode ser centralizado, alinhado à direita, justificado. Então tem muito mais possibilidades. Vou escrever aqui, ó. Teste 2, parágrafo, por exemplo. Aqui eu posso simplesmente clicar, tá, gente? Tanto faz eu clicar em terminar a edição ou simplesmente clicar aqui fora do meu quadro, da minha janela do parágrafo, que ele encerra o comando. Ele apresenta, digamos assim, mais opções parecidas com o Word, né? Vamos entrar novamente nesse comando multiline text para mostrar para vocês. Deixa eu afastar aqui, ó. Fazer um parágrafo um pouco maior. Colocar aqui, testando os parágrafos do multiline text. Veja que eu escrevi continuamente sem dar enter. Quando acabou o quadro, ele já passou para a linha seguinte, né? Close, ou ao invés de fechar, também pode clicar aqui fora. E veja que eu fiz aqui, ó, alinhado à esquerda, mas eu poderia ter feito outras formas de alinhamento. Se eu der 2 cliques aqui nesse texto, eu tenho a possibilidade de editá-lo, tá, gente? Então, já mais um comando aí que a gente está aprendendo, que é Edit Text. A edição de textos mais fácil e rápida é feita dessa forma. Você dá 2 cliques no texto e aí você já pode editá-lo, tanto multiline quanto single line. Para você fazer com letras de atalho, você teria que usar o comando ED para Edit Text. Ele entra no comando text edit, que funciona tanto para single line text como para multiline text. Ou você poderia usar o comando mtedit, que serve para você editar apenas textos do tipo multiline. Se você for tentar usar esse comando do multiline text edit no single line, ele não vai funcionar. Então, o mais simples mesmo é a gente clicar, né, dar 2 cliques em qualquer texto que deseja modificar, tá? Então, nesse multiline text aqui, a gente tem possibilidade de, ao clicar, alterar, por exemplo, para centralizado, alinhado à esquerda, justificado, ou até com justificado forçado, que é aquele que alinha o estica ou encolhe o seu texto para ficar de um canto a outro do parágrafo. Outra possibilidade é você alterar aqui o tamanho do texto. Eu posso colocar 0,20. Só que assim como o Word, eu não vou alterar nada se eu modificar o tamanho aqui sem selecionar o texto que eu quero alterar. Então lembrem-se sempre disso. Algumas vezes no multiline text você vai ter que selecionar aquele seu texto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Segurando o clique do mouse para você poder alterar aqui, ó. Quero 0,5, quero bem grande. Pronto, ele aumenta o tamanho do meu texto, tá vendo? 0,3, digamos assim, não está tão grande, ok? Só pra gente poder comparar. Já o single line text, ele segue um estilo de texto. O que é esse estilo de texto? Ó, vou clicar aqui para vocês verem. Nessa parte superior aqui, nós temos estilo de texto. É um conjunto de configurações em que a gente tem, pode colocar uma dimensão do texto, pode colocar um tipo de fonte, que você pode utilizar em algumas aplicações, né? Por exemplo, eu usei um aqui para cota, tem um estilo padrão que já vem com AutoCAD, né? Mas o multiline text não segue esse padrão, segue também, ó. Se eu clicar aqui e eu listar todas as propriedades deste meu
Texto, ó, list, tá vendo aqui? Estilo, standard. Se eu ver aqui neste outro texto que foi single line e eu ver aqui em list, estilo standard. Só que a diferença é que no multiline texto eu consigo fazer modificações independente do estilo. Esse aqui já é um pouco mais complicado, eu não consigo fazer. Vamos testar fazer um estilo, então? Vamos ver aqui, ó, annotate. Para a gente entrar no estilo de texto, a gente pode clicar nessa setinha para entrar em text style, ou a gente pode digitar as letras ST. Esse estilo aqui é o estilo de texto, ok? Vamos fazer um novo, um estilo qualquer aqui. Vou colocar texto ambientes. Ele vai ter uma determinada altura, eu vou colocar aqui 0,15 de altura, e a letra Arial. Pronto, a letra Arial está bom. Eu posso colocar aqui também que eu quero negrito ou itálico. Só para ser diferente eu vou colocar negrito, ok? Vou agora aplicar. Close. Pronto. Quando eu começar a fazer agora um singularity text, ele vai fazer no estilo que está corrente aqui. É igual quando a gente tem layer, né? A gente não pega o layer e desenha. Quando começa a fazer uma linha, ela será feita no layer que estiver corrente. A mesma coisa com o estilo de texto. Então, quando eu venho aqui, ó, singularity text, vou colocar aqui. Veja que dessa vez ele não me pediu altura, tá vendo só? Ângulo de rotação 90, que é que eu tinha feito antes, vou colocar 0. Aqui, nome do ambiente. Pronto. Agora, esse aqui está seguindo aquela altura que eu tinha configurado para esse estilo. Significa que ele não pode ter modificação? Pode também ter modificação. Se a gente clicar aqui, ó, no nosso objeto e vir em propriedades, nós temos lá estilo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o quadro para vocês verem melhor. Estilo texto ambientes e altura 0,15. Aqui eu posso mudar para 0,30. Mas tem algumas coisas que nós não temos aqui nas propriedades para a gente modificar, como por exemplo, tipo de fonte. Tipo de fonte eu não consigo modificar aqui, ó, não tem essa opção. Tem altura, tem até o alinhamento, que pode ser à esquerda, à direita, centralizado, mas rotação, mas não tem a possibilidade de mudar a fonte. Então, basicamente, seria para isso. Esse estilo ele é criado para que você tenha uma segurança na dimensão, no tipo de fonte, apesar de você poder mudar algumas vezes a dimensão do seu objeto, né? Mas principalmente o tipo de fonte, você não vai ter modificações. Você consegue ter, então, uma padronização e não vai ter mudanças indesejáveis no seu desenho. E em algumas configurações, como por exemplo cotas, você vai precisar de um estilo de texto pré-definido, ok? Bom, textos é basicamente isso, não tem muita coisa pra gente mexer, tá? Apenas escolher o tipo de fonte, o estilo, né? A gente pode criar um estilo de texto, decidir se vai usar o single line ou multiline texto, a gente vai ver no decorrer dos trabalhos o que é mais aplicável, ok? Até a próxima aula.